Gente, boa tarde, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho sobre os fungos, tá certo? Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, perdão, porque é importante essa aula para vocês, tá certo? E espero que vocês fiquem em casa, tá certo? Não saiam de casa e a partir de agora a gente vai iniciar a nossa aula. Eu vou tentar ser o mais breve e sucinto possível. Vou mostrar para vocês aqui de forma geral como a gente vai começar agora, tá certo? Então é o seguinte, pessoal. Para a gente entender a aula de hoje, vocês precisam sair daqui sabendo as características gerais dos fungos, os principais grupos, né, os principais filos dos fungos e a importância comercial e ecológica desses fungos, tá certo? Então, isso que vocês precisam sair daqui sabendo hoje, tá certo? Então, vamos lá começar. Pessoal, a micologia é o ramo da biologia que estuda os fungos, tá certo? Então, a micologia, deixa eu pegar uma canetinha aqui, a micologia é o ramo da biologia que estuda os fungos, tá certo? As características gerais desses fungos, pessoal, eles são eucariontes, tá certo? O que são eucariontes? Possuem carioteca, tá certo? Possuem uma membrana nuclear. São unicelulares, podem ser unicelulares, possuindo apenas uma célula, podem ser multicelulares, né, possuindo várias células ou pluricelulares, tá certo? Esses seres, pessoal, esses fungos, eles também podem ser heterotróficos, que isso aqui é importante. É uma característica muito importante dos fungos e marcante, que eu diria até para vocês anotarem. Os seres heterotróficos, pessoal, eles não têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Então, eles devem se alimentar de matéria orgânica que está disposta no ambiente. Esse tipo de nutrição dos fungos, a gente chama de nutrição por absorção, onde eles vão se alimentar de matéria orgânica morta, tá certo? Eles vão absorver essa matéria orgânica que está disposta no meio ambiente, tá certo? Eles podem ser, pessoal, também os fungos sapróbios ou saprófitos, que são seres que fazem decomposição de matéria orgânica, tá certo? Ou eles podem ser parasitas, que vocês já conhecem. Os parasitas, eles causam doenças, não é, Alisson? Eles causam patologias. A gente falou muito disso nas nossas aulas de bactérias e protozoários, tá certo? Então, pessoal, os fungos, eles vivem em solos, tá certo? De ambientes úmidos, tá certo? Ambientes molhados, úmidos. E esses ambientes podem ser terrestres ou aquáticos, tá bom? Podem viver em outro organismo, causando doenças, né, que são os seres parasitas, né, que causam doenças, as patologias. E um exemplo são as micoses, né, que é a frieirinhazinha que a gente tem no pé. São fungos que estão aqui no nosso pé, a gente não enxuga o pé direito e tem uma micose, tá certo? E também eles podem ser pragas agrícolas, pessoal. Eles são capazes de devastar centenas de hectares de plantações, tá certo? Causando doenças. Pode ter fungos aqui, mamão, mamoeiro, tem doença por fungo, tá certo? E importante para vocês, ó, a parede celular desses organismos, pessoal, dos fungos, é formado por quitina e não por celulose, tá certo? Então aí, ó, a gente tem duas grandes diferenças, né? Já aqui de cara, que fungos eles se parecem mais são mais próximos de animais do que de plantas. Primeiro, que eles, eu falei bem aqui atrás, ó, são heterotróficos. Seres heterotróficos são animais. As plantas são autotróficas ou autótrofas. Então, os fungos eles parecem mais, né, são mais próximos evolutivamente dos animais do que das plantas. Outra característica é que ele é formado por quitina, é mais próximo dos animais. E outra característica extremamente importante que aproxima evolutivamente os fungos dos animais e não das plantas é que a reserva energética deles, dos fungos, é o glicogênio, pessoal. Glicogênio é a reserva energética dos fungos, que glicogênio também é a reserva energética dos animais, tá certo? Totalmente diferente, a reserva energética das plantas é o amido, tá certo? Amido de milho, né, que é a massa de milho, amido de mandioca, que é a goma, tá certo? Totalmente diferente. Então, passando aqui, mais características, vou tentar ser um pouquinho mais rápido, tá certo?
podem ser aeróbios, anaeróbios ou anaeróbios facultativos. O que são seres aeróbios, pessoal? A gente estudou isso aqui no primeiro ano. São seres que só são capazes de sobreviver na presença de oxigênio, tá certo? E o que são seres, pessoal? Aeróbicos. São seres que só são capazes de sobreviver na ausência de oxigênio, tá certo? A ausência de oxigênio, anaeróbios. E tem os anaeróbios facultativos. O que é isso aqui, professor? Ele tanto pode viver na presença de oxigênio, mas se não tiver oxigênio, eles podem viver na ausência de oxigênio, tá certo? Um exemplo de anaeróbios facultativos, pessoal, são as leveduras, que fazem fermentação. Fermentação a gente também estudou no primeiro ano. É isso? Lembra da fermentação alcoólica? Não é, Andresa? Fermentação láctica. Não é, Milena? Então, assim, eu lembro bem dessas aulas que as meninas comentavam muito sobre isso. Então, esses seres podem fazer essa fermentação. Essas leveduras, pessoal, elas vão ser utilizadas principalmente na produção da cerveja e também de outras bebidas, como o vinho. Tá bom? Também podem ter fungos chamados de bolores, pessoal, tá certo? Além de leveduras, também pode ter fungos chamados de bolores. Esses fungos também chamados de bolores, o fungo é conhecido como o fungo de mofo. Aquele mofo que a gente conhece, que dá no guarda-roupa, entendeu? Que é esse exemplo aqui, ó, o fungo do pão, o fungo da fruta, e também ele pode ser visto em forros de gesso, quando tem uma infiltração de água, gera umidade, aí tem aqui esse aspecto aqui, tá certo? Acho que deu para entender direitinho, né? As leveduras, elas são responsáveis pela formação das bebidas, tá certo? E os bolores são responsáveis... Aqui também as leveduras também podem ser responsáveis pela produção dos pães, tá certo? E o mofo, aqui os bolores são responsáveis pela decomposição do pão, decomposição das frutas, e também a umidade aqui no gesso que causa esse aspecto aqui de uma coloração mais escura, tá certo? Vamos para frente. As leveduras, pessoal, são fungos unicelulares, só tem uma célula, que se dividem por gemação. Então são seres microscópicos, né, que são unicelulares, são micro-organismos eucariontes. As leveduras são eucariontes, tá certo? Que sobrevivem em condições bastante estressantes, tá bom? O gênero, aqui é difícil falar esses nomes. Saccharomyces, tá certo? O gênero Saccharomyces é o mais conhecido e mais utilizado industrialmente, tá certo? Na panificação, tá certo? Para as panificadoras, para a produção de pães, cervejas, vinhos, destilados e também o etanol para combustíveis. Essa aqui, ó, é a estruturazinha, ó, do Saccharomyces, tá certo? Entendido, né? Vamos passar o slide. Bolores, pessoal. Os bolores são os fungos que causam aí essa decomposição. Aqui, ó, decomposição do queijo, decomposição de frutas, e aqui a frieirazinha debaixo da unha. Isso aqui deve dar uma dor, viu, meu patrão? Então, os bolores possuem vida própria, dividem-se em bolores e leveduras, tá certo? Leveduras a gente já falou atrás, tá certo? Podem se multiplicar, isso aqui, bolores e leveduras são a divisão dos fungos, tá certo? Os bolores podem se multiplicar em alimentos secos, né, como pães, bolos, massas, tá certo? E com grandes teores de açúcar, que são muito doces. Esses alimentos secos, pessoal, isso aqui pode confundir a cabeça de vocês. Lembra que eu falei que ambiente para fungo era ambiente úmido? Então, quando ele fala em alimentos secos, por exemplo, o pão carioquinha é teoricamente um alimento por fora seco, mas dentro dele tem aquela massa que pode gerar o fungo, tá certo? Também tem afinidade por alimentos mais ácidos, tá certo? Como frutas, né? E é isso aí, no geral é isso, tá certo? Então, leveduras é a produção de bolos, de bebidas, de pães. Já os bolores é a decomposição, tá certo? Desses produtos, né? Como eu falei aqui, queijo, frutas e também aqui causa a frieira, tá certo? Passando. Resumão das características gerais para vocês. Isso daqui, ó. Tá certo? Então, quero falar aqui para vocês sobre hifas e sobre micélio. Pessoal, essa daqui é a estrutura básica de um fungo. Tá certo? Esse fungo, pessoal, ele vai ser formado por hifas. Essas hifas unidas, tá certo? Hifas são isso aqui embaixo, ó. Essas hifas unidas, elas vão formar um
micélio. Um conjunto de hifas eu chamo de micélio, que esse micélio vai formar o corpo do fungo, tá certo? Então isso aqui é importante para vocês, tá bom? Vocês dão uma revisada nessas características que agora eu vou passar para o próximo slide para falar sobre hifas e micélio, certo? Então, ó, quando eu falo de hifas e micélio, eu falo de morfologia, tá certo? O que é morfologia, pessoal? Eu falo da morfologia dos fungos, a forma dos fungos. O corpo deles, pessoal, é geralmente formado por filamentos. Acabei de falar para vocês. As hifas. Onde é que estão as hifas aqui, gente? Ó, bem aqui, ó. Hifas. Tá certo? Entrelaçadas que formam os micélios. Acabei de falar para vocês. Conjunto de hifas formam os micélios. Tá certo? A parte visível dos cogumelos é chamada de corpo de frutificação. Tá certo? Ó, corpo de frutificação é essa parte visível dos cogumelos. Essa daqui, ó. Corpo de frutificação. E aqui embaixo, pessoal, vão ficar quem, ó? Na parte de baixo, no chão, vai ficar o micélio. O que é micélio, pessoal? Conjunto de hifas. Olha as hifas subindo aqui, ó. Conjunto de hifas é o micélio. Essa estrutura mais acima aqui, ó, esse chapeuzinho aqui, eu vou chamar de quê? Vou chamar de estrutura reprodutora, tá certo? Onde essa estrutura reprodutora aqui, os poros dos fungos, que são os novos indivíduos, como se fossem os filhos dos fungos, eles vão sair daqui, ó. Esses pontinhos que eu estou fazendo aqui, ó. Eles vão sair daqui, vão cair aqui no chão. E esses pontinhos aqui que eu estou fazendo, eles vão se transformar em quê? Vão se transformar em novos fungos. Então, eu vou fazer aqui de verde, ó. Esses aqui que estão caindo aqui, ó. Certo? Estão saindo daqui, ó. São o quê? Poros, esporos, tá certo? Esporos, perdão, são poros, são esporos, que são estruturas reprodutoras, tá certo? Acho que deu para entender. Vou passar, tá certo? Vou aqui pegar minha canetinha vermelha de novo, pronto. Nutrição dos fungos, pessoal. Se tiver dificuldade, é só voltar aqui o vídeo que vocês vão entender, tá certo? Nutrição dos fungos, pessoal. Todos os fungos são heterotróficos, ou seja, são incapazes de produzir seu próprio alimento. Heterotróficos. Lembra lá que eu falei que leveduras eram autotróficas, perdão? Deve ter cuidado com isso, tá certo? Então, vamos lá. Os fungos são heterotróficos por ingestão. Falei isso aqui para você lá no início, das características, tá certo? Nos fungos a digestão é extracorporal. O que é extra? Extra é fora do corpo, beleza? O fungo lança no ambiente enzimas, tá certo? Enzimas eu quero ver quem lembra. Enzimas, pessoal, são estruturas capazes de acelerar reações químicas, tá certo? Então, essa digestão tem que ser rápida. Então, o fungo lança no ambiente enzimas que degradam moléculas orgânicas, que são moléculas bem complexas. Perdão. E depois elas absorvem moléculas menores, mais simples, tá certo? Daí, heterotróficos por absorção. Jogam enzimas e absorvem essas moléculas menores, tá certo? Os fungos podem ser decompositores, a gente chamou lá de sapróbios, tá certo? Ou saprófitos. Isso aqui é uma característica importante, vocês precisam saber. Fungos que são decompositores. Aqui, ó, saprófitos. Ou sapróbios. Eles podem ser parasitas que causam doenças, perdão. Eles podem ser simbiontes. Lá na frente a gente vai estudar essas relações ecológicas. Simbiontes, simbiose, pessoal, é uma relação ecológica onde dois organismos eles só vivem juntos, não podem viver separados, só vivem juntos. Tá certo? A gente vai estudar isso um pouco lá na frente. Vai haver relação ecológica entre fungos e algas e fungos e plantas, onde a gente vai chamar de líquens e micorrizas, conteúdo que a gente ainda vai estudar nessa aula, tá certo? E podem ser predadores. O que são predadores, pessoal? Animais que predam outros, que comem outros, tá certo? E só um é beneficiado. Bom, reprodução, pessoal. Vou falar disso aqui bem rápido. A gente vai ter um micélio reprodutivo, que é essa parte de cima. Lembra que eu falei que era bem daqui, ó, que saíam os esporos, tá certo? Eu fiz até de verde no slide anterior. Os esporos saíam daqui, era isso? E eram jogados no chão, aqui, ó, no solo, né? Mais bonitinho, mais técnico, no solo. E depois esses fungos aqui que estavam no solo, aqui eles iam crescer. Iam formar o quê? Um cogumelo. Lindo esse cogumelo novo que eu fiz aqui. Não é isso? Então, é isso aí, pessoal. Vou voltar. Os esporos são as estruturas de dispersão dos fungos.
né, são as sementinhas que vão formar esse fungo novo que eu fiz aqui. E vai ter o micélio vegetativo, né, que é esse aqui de baixo, ó, que é o micélio que vai ficar dentro do solo, tá certo? Então vai ter um que é reprodutivo e vai ter um que vai ser vegetativo, tá bom? Aí as hifas, né, a hifa corresponde à unidade formada pelo corpo do fungo. O seu conjunto é chamado de micélio. Já falamos sobre isso daqui, certo? Então pronto, as hifas aqui embaixo, essas hifas aqui de baixo são chamadas de quê? De micélio. As hifas aqui de cima, elas são chamadas de quê? Micélio reprodutivo. Ou seja, aqui em cima é micélio reprodutivo, né? Essas que estão aqui ó, no chapéu, micélio reprodutivo, e as que estão aqui embaixo é micélio vegetativo. Só para vocês entenderem, tá certo? Quais são eles? Quitridiomiceto, zigomiceto, ascomiceto e basidiomiceto. E aqui a gente vai falar sobre cada um deles. Características sobre quitridiomiceto, características sobre zigomiceto, características sobre ascomiceto, muito importante, né, com uma importância comercial muito grande esse grupo. Também os basidiomicetos, né, que também tem uma importância comercial devido aqui ao consumo do champignon. Beleza? E é bem comum devido às orelhas de pau que existem na nossa região. Certo? Então agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre líquens e micorrizas, pessoal. Isso aqui é muito importante para vocês. Esses fungos, pessoal, eles podem fazer associações com outros organismos, onde os dois são beneficiados. Isso aqui é uma associação muito boa, que os dois são beneficiados, não é isso? Essa relação ela pode ser chamada de mutualismo. Vou trocar aqui a cor da minha caneta agora. Trocando a cor da caneta, vou colocar de azul. Beleza? Podem fazer mutualismo e podem fazer simbiose. Tá certo? O que é mutualismo, pessoal? A associação entre dois seres vivos, na qual ambos são beneficiados. Acabei de falar isso acima. Certo? Ó, os dois são beneficiados. E resultando numa frequência em dependência mútua. O que é frequência em dependência mútua? Os dois dependem um do outro, certo? Para sobreviver. Tá bom? Já a simbiose é uma interação ecológica entre duas espécies que vivem juntas, tá certo? Vai haver aqui uma dependência mútua no mutualismo, onde os dois vão depender um do outro, mas pode acontecer que os dois eles possam passar um tempinho, pouco tempo, longe um do outro, pouco tempo, certo? Já a simbiose não, pessoal. Eles obrigatoriamente eles vão ter que viver juntos, tá certo? Ó, vivem juntos. Na simbiose os dois devem viver juntos. E tem benefício mútuo para os dois, tá certo? Então a gente vai entender que na frente já vai ter um esquema de líquens e de micorrizas, tá certo? Que vão representar mutualismo e simbiose. O que são os líquens, pessoal? São associações de fungos, né, do tipo ascomiceto. Lembra que eu falei que esses caras eram importantes demais? Ascomiceto é importante. Ascomiceto, pessoal, é o fungo responsável pelo quê? Produção de cerveja, produção de pão, produção de bolo, certo? Produção do vinho, então importante. E também eles fazem essa associação com as algas. Algas foi o nosso último conteúdo, pessoal. Lembra das algas? A gente tinha lá quem? As clorofícias, não era isso? Algas verdes, as rodofícias, algas vermelhas, que eram os dois grupos mais importantes, não era isso? Tá com dúvida em água, dá uma revisada aí nas aulas de algas que tem slide para vocês aí. Tá certo? Ótimo. Vamos lá. Isso aqui, líquens, é a relação entre fungos e algas. Perguntei lá na prova. Líquens é a relação entre quê? Fungos e algas. Micorrizas, pessoal, é o quê? Os micorrizos são a associação entre fungos do tipo basidiomiceto. Basidiomiceto, que tipo de fungo era esse? Acabei de falar para vocês, pessoal. Aquele fungo que ia formar os cogumelos. Os fungos que iam formar a orelha de pau, que eu disse que era muito conhecido aqui na nossa região. Tá certo? E esses fungos do tipo basidiomiceto, eles vão fazer uma associação com as raízes de várias plantas. Tá certo? Então, líquens é o quê? Associação entre fungos e algas. Isso é líquens. Micorrizas é a associação entre os fungos e as plantas. Tá certo? Ótimo. Qualquer coisa é só voltar o slide e revisar. Tá bom? Benefício dessas relações, pessoal. Para a planta e para a alga, vai ter maior absorção de água e sais minerais. Tá certo? Isso para a alga e para a planta. E em troca o fungo se alimenta e se protege. Tá certo? Vai
ter alimento disponível aí para ele. Tá certo? O fungo se alimenta de quê? De matéria orgânica, pessoal. Geralmente matéria orgânica morta. Tá bom? Então isso aí é líquens e micorrizas. Agora entendendo líquens. Líquens, pessoal. Associação de fungos do tipo ascomiceto com algas do tipo clorofíceas, que são algas verdes. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? A gente vai ter aqui, ó, as hifas fúngicas, que são essas partezinhas aqui, ó, em amarelo, tá certo? Aqui vão ser resinas, tá certo? Ó, aqui, ó, resinas, tá bom? Aqui, ó, hifas fúngicas de novo. Onde tiver essa parte amarela é hifas fúngicas, tá certo? E aqui, ó, hifas medulares. E essas partes em verdes aqui vão ser o quê? As algas. O que é que vai acontecer, professor, nessa relação ecológica? Essas algas aqui, elas vão conseguir absorver mais alimento e água. Em contrapartida, esses fungos aqui, eles vão conseguir se alimentar da matéria orgânica que essas águas aqui jogarem. Tá certo? Aqui é uma estrutura maior e aqui é uma estrutura menor para a gente entender. Isso daqui grandão que a gente está vendo é isso daqui, pequeno. Tá certo? Ótimo. Acho que deu para entender. Qualquer coisa, volta o slide. Micorrizas, pessoal. As micorrizas vão ser a associação entre fungos, do tipo Basidiomiceto, com as raízes de várias plantas. Aqui a gente tem, ó, o fungo Basidiomiceto, né, que é o cogumelozinho, ó. Aqui as hifas do fungo, tá certo? Na verdade, pessoal, isso aqui a gente chamou de quê? Essas hifas aqui de baixo? Micélio. Não era isso não? Mas micélio o quê? Micélio M vegetativo. Não era isso? Aqui embaixo tem um micélio vegetativo e aqui em cima tem um micélio reprodutivo, de reprodução. E a reprodução aqui desses fungos sai da onde? Daqui desses pontinhos azul que eu estou fazendo aqui, ó. Tá certo? Esses esporos aqui vão cair, vem para cá, ó. Vários esporos aqui no chão, ó. Aí isso aqui vai formar o quê? Um novo fungo. Tá certo? Só que o nosso objetivo aqui é o quê? Os micorrizos, aqui embaixo. Super top. Bem aqui, ó. As hifas vão se cruzar nas raízes aqui, vão formar as micorrizas ou micorrizos, tá certo? O que vai acontecer? Isso aqui é um pinheiro. Esse pinheiro ele vai conseguir absorver mais água e mais nutrientes. Em contrapartida, esse fungo aqui ele vai se alimentar de matéria orgânica proveniente das raízes dessas plantas. Tá certo? Top? Entendeu, né? Dúvida? Volta aí que você vai entender. Finaliza a nossa parte de conteúdo e tem duas questõezinhas básicas para vocês aqui. Tá certo? Essa aqui eu vou deixar para vocês responderem. Tá bom? Então eu vou deixar aqui um tempinho para vocês respondem em casa. E depois eu vou colocar essas questões aqui lá no Google Sala de Aula em forma de exercício para vocês fazerem. Tá certo? Mas já vou antecipar essas duas. Essa daqui, que deu para vocês verem já. Depois é só voltar o vídeo. E essa daqui. Tá certo? Deixar um pouquinho aí para vocês darem uma olhada. Beleza? Qualquer coisa é só voltar o vídeo. E até a nossa próxima aula. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Espero que esse formato de aula seja bacana para vocês. Tá bom? Se depois deixa um feedback para mim, me dá um retorno. Ô, professor, gostei dessa aula ou não gostei. Tá certo? E isso aqui foi uma forma que eu arranjei de falar para vocês sobre os fungos. Tá bom? Então, é isso aí. Desejo uma ótima aula, um ótimo estudo para todos aí. E fechou. Tá bom? Tchau a todos e até mais.